Quando o padre começou a falar naquela noite, Sheila ficou pasma. Ela tinha visto paz, alegria, um notável amor por Cristo em muitas pessoas na cidade de Medjugorje. Mas Padre Suedotes, seu amor por Cristo parecia emanar de todos os poros. Na verdade, este padre tem a autoridade de Deus falando por meio dele, pensou Sheila. O que se segue é a história verídica de um peregrino recente de Tecton que viajou para Medjugorje seguindo um retiro com o padre Suedotes, de 28 de novembro a 8 de dezembro de 2017. Antes de iniciarmos essa história de uma poderosa conversão de um peregrino em Medjugorje, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, curta e compartilhe o amor de Maria. Você só precisa começar. Desculpe, Sheila perguntou e virando-se para o homem que havia falado com ela do nada. Você só precisa começar, repetiu o lojista e voltou ao trabalho. Os braços de Sheila se arrepiaram e ela olhou para o homem enquanto ele organizava os souvenirs em uma prateleira próxima. Iniciar o quê? Ela imaginou. Ela sentiu que as palavras do homem não foram por acaso. Eles foram feitos para ela e tinham um significado profundo. Agora, ela só tinha que descobrir qual seria o significado. A pergunta continuou a atormentá-la, enquanto ela passava o dia em Medjugorje. Era apenas seu segundo dia na cidade e ela ainda se sentia um pouco fora do seu elemento. Um católico caído em um lugar que era nitidamente católico. Os crucifixos estavam por toda parte e pintura e estátuas de Maria e Jesus decoravam quase todas as paredes. Olhando para a programação para os próximos 8 dias, parecia uma imersão total no catolicismo. Missa diária, inúmeros rosários, oportunidade de confissão e visitas a padres, religiosos e supostos visionários. Na manhã seguinte, Sheila estava ao pé da montanha Krishna. Antes de começar a peregrinação, ela havia decidido que não escalaria as encostas rochosas. Com problemas nos joelhos e com cirurgia marcada para menos de um mês, andar em certas distâncias em superfícies planas era difícil. Não havia absolutamente nenhuma maneira de seus joelhos resistirem à ascensão extenuante e íngreme da Montanha da Cruz. Mas as palavras do lojista continuaram a passar por sua mente. Você só precisa começar. Ela orou e orou, tentando decifrar por que o homem, um completo estranho, fora levado a dizer aquelas palavras para ela. Ela viu quando um de seus companheiros peregrinos começou a subir, o coração batendo forte no peito. Não havia como ela fazer isso. Todas as coisas são possíveis com Cristo. As palavras vieram sem ser convidadas à sua mente. Ela respirou fundo, pisou na trilha e seguiu o conselho do lojista. Sheila foi criada como uma católica, mas deixou a igreja aos 19 anos e nunca olhou para trás, perturbada por uma fé que parecia estar repleta de pessoas que o faziam se sentir julgada e rejeitada, onde os próprios juízes eram hipócritas. Ela foi em busca de pastos verdes, pastagens onde os cristãos mergulhavam na Bíblia e onde ir à igreja era uma experiência de ser alimentado, com pastores vibrantes que incentivavam suas congregações pela palavra de Deus e sua vontade em suas vidas. Ela nunca tinha experimentado isso na Igreja Católica e descobriu que sua fé ganhava vida quando cercada por crentes tão vibrantes. Seu irmão havia perseguido durante anos para que voltasse à igreja,
mas ela não queria tomar parte nisso. Todas as noites, antes de ir para a cama, ela perguntava a Deus: Senhor, estou agradando-te hoje? E enquanto ela sentia que a resposta a essa pergunta era sim, ela sabia que estava onde deveria estar. Quando seu irmão disse que ela precisava ir para Medjugorje e fazer um retiro com o padre Suisdots, ela resistiu. Sua cirurgia no joelho estava marcada para um mês após o retiro. Ela mal conseguia andar pelo supermercado, muito menos andar pela cidade de Medjugorje. Ela tinha uma filha e netos para cuidar em casa, sem contar toda a ajuda que prestava ao irmão e à família dele. Como ela poderia ir embora por 10 dias, deficiente e necessária em casa? Além disso, ela queria ir para aquele lugar explicitamente católico quando era perfeitamente feliz, separada da igreja por mais de 30 anos? E ela se sentiria estranha, excluída, deslocada, com a única não católica entre tantos católicos devotos? No entanto, quando seu irmão se ofereceu para enviá-la em peregrinação e retiro, ela se dispôs a orar a respeito. Ela tinha visto o efeito que Medjugorje teve sobre seu irmão décadas antes, mudando completamente sua vida. Ela viu as mudanças em sua mãe também, quando ela foi mais recentemente. Ela não podia negar o atrativo de estar em retiro com o padre Suisdots, um padre que recebeu os estigmas. Ela tinha ouvido histórias de sua paixão, compromisso e amor por Cristo. Ela tinha ouvido que graças curativas fluíam abundantemente em seus retiros. Embora Sheila estivesse aceitado as cruzes médicas que carregava, ela não podia negar seu profundo desejo de cura espiritual ou física, se essa fosse a vontade de Deus para ela. Ela orou sobre isso e acordou uma manhã com a certeza de que deveria ir a Medjugorje. Seu irmão reservou a viagem, Sheila fez as malas e deu o primeiro passo em uma jornada incrível. Há tanta paz aqui, Sheila pensou enquanto caminhava pelas ruas de Medjugorje. Todos eram amigáveis, sorridentes e até alegres. Imagine se você pudesse tomar este lugar e tornar o mundo todo tão pacífico, ela pensou. O que foi diferente? De onde vem a paz e a alegria? Sheila olhou em volta e viu pessoas com o rosário, orando juntas ou em silêncio enquanto caminhava pelas ruas da cidade. Ela viu peregrinos aparelhados e orando diante da estátua e imagens da Mãe Santíssima. Levada pela maré da oração de todos os outros, ela se viu rezando o rosário pela primeira vez desde a infância e pareceu algo verdadeiramente notável dentro de si: paz. A oração não era novidade para Sheila. Ela orava o tempo todo, mas suas orações nunca trouxeram a paz profunda que ela estava experimentando enquanto rezava o rosário. E a paz não terminou com o amém final, mas continuou nos minutos e horas que se seguiam. Essa paz era a paz de Cristo, mas por que ela podia senti-la por mais força aqui em Medjugorje do que em sua casa em Indianápolis? Por que era mais forte durante a oração do rosário do que durante um sermão poderoso na igreja? Por que as pessoas aqui exalavam tanta paz e alegria, quando muitos dos cristãos devotos que ela conhecia ainda lutavam contra as dúvidas e ansiedade? A compreensão começou lentamente. Era Maria, a Mãe Santíssima, chamada de Rainha da Paz, que trouxe Cristo ao mundo e continuou a trazer Cristo às vidas das pessoas em todo o mundo. Sheila percebeu que é toda a missão de Maria, amar seu filho
e ajudar os outros a conhecê-lo e amá-lo. Maria é verdadeiramente a Rainha da Paz, trazendo Cristo, que é paz para as pessoas em Medjugorje. Uma mãe pode falar com uma mãe, e de repente Sheila se viu conversando com Maria como uma mãe, sua mãe e mãe de Cristo, buscando sua ajuda, seu conselho, sua intercessão, colocando suas preocupações aos pés de Maria e pedindo-lhe que as colocasse aos pés de seu filho. Tendo feito isso, Sheila foi abençoada com uma paz e uma alegria diferente de tudo que ela poderia se lembrar de ter experimentado em sua vida. Uma de suas novas amigas de Medjugorje continuou a pressionar Sheila a se confessar, mas ela resistiu. Deus conhecia seus pecados e ela pediu seu perdão. Por que ela teria que se confessar a um homem? Por fim, ela cedeu e foi falar com o padre que fizeram amizade com ela nos últimos dias. Ele deu uma olhada em seu rosto e disse: "Vamos tomar um café." Eles caminharam até um café próximo e o mundo derreteu enquanto Sheila compartilhava sua história e o julgamento e a hipocrisia que fizeram deixar a igreja. A falta de devoção e compromisso bíblico que a mantiveram afastada, seu desejo de ser alimentada, um serviço religioso que nenhuma missa católica parecia cumprir. Eles conversaram por 3 horas e meia, completamente alheios à hora, às pessoas que entravam e saíam ou às atividades programadas que faltavam. Sheila soluçou enquanto contava tudo para este homem de Deus. E, embora ele não respondesse todas as suas discordâncias e ceticismo, ela partiu com a certeza de uma coisa: era hora de voltar para casa, para a Igreja Católica. Dia seguinte, o grupo deixou Medjugorje e viajou para a ilha de Kirk, para um retiro de 3 dias com o padre Suedots. Quando o padre começou a falar naquela noite, Sheila ficou pasma. Ela tinha visto paz, alegria e um notável amor por Cristo em muitas pessoas na cidade de Medjugorje. Mas padre Suedots, seu amor por Cristo parecia emanar de todos os poros. Na verdade, esse padre tem a autoridade de Deus falando por meio dele, pensou Sheila. Os dias de retiro continuaram a se basear nos dias anteriores de peregrinação. Medjugorje teve um grande impacto sobre ela, mas o efeito do padre, o retiro com o padre Suedots, foi nada menos que profunda. Sheila finalmente se confessou e sentiu-se limpa. Ela testemunhou um padre em meio a uma crise vocacional retornar de uma breve conversa com o padre Suedots, se enchesse de uma nova alegria. Sentiu a infância avassaladora do Espírito Santo agindo em cada um dos participantes do retiro, a alegria de saber que estava exatamente onde Deus queria que ela estivesse. Ao final da peregrinação, Sheila entendeu perfeitamente as palavras daquele logista. "Você só precisa começar", disse ele. Na manhã seguinte, ela aceitou essas palavras como um sinal que deveria escalar a montanha da cruz. Contra todas as possibilidades, milagrosamente, ela escalou até a 5ª estação, um efeito que ela nunca pensou que poderia realizar, e voltou com a segurança para baixo. Mas com aquele primeiro começo, ela também abriu o coração para muitos outros começos. Acreditar no amor, poder de intercessão e na condição de Rainha da Mãe Santíssima, oferecer perdão àqueles a que fizeram se sentir julgada no passado, voltando para casa, para a Igreja Católica e reconhecendo que o seu desejo de ser alimentada na igreja foi satisfeito, mas não através das palavras de um pastor, mas através do pão da vida que se oferece a nós em cada missa
na festa eucarística.